É isso aí, chegamos com os dois pés na porta para fazer a análise da The Economist 2026, né? World Ahead, mundo à frente em 2026. Tá? Vamos analisar essa capa que eu tenho o prazer de fazer esse conteúdo, porque foi exatamente com esse vídeo que há um ano atrás eu subi o canal no YouTube. Então, sim, tem uma história aí já conectada com a capa dessa revista, que foi feita uma análise sem muita pretensão, né? Um ano atrás, também no YouTube, junto com amigos aí do mercado, e acabou tomando uma proporção muito grande. Pessoas do CT BR começaram a olhar para a capa e ver aquilo que fazia sentido. Uns diziam que sim, outros diziam que não. O mais importante é que foi feita uma análise e ela acabou acompanhando muito os fatos, né, que andaram acontecendo no ano de 2025. Então, muita gente acabou pedindo para mim para que eu fizesse novamente a análise. Eu sei que tem muita gente aí que vai estar vendo esse vídeo que já vai estar aguardando por essa análise. E essa análise chegou, né, com muito mais carinho aí, muito mais produção também, né? A gente caprichou, já está o nosso famoso outsider aí, essa imagem já conhecida no X, que é a representante da nossa comunidade, da Outsiders Community. Então, veio com os dois pés na porta da capa da revista e a gente vai poder falar um pouquinho sobre ela, né? Em cima do meu olhar, que vocês gostam, da forma como eu enxergo a geopolítica, a macroeconomia e a simbologia. Porque, sim, a revista The Economist, ela é uma revista muito importante, ela sempre foi uma revista relevante, não só pela competência de todos os seus editores, que, sim, são brilhantes em sempre fazer um mapeamento dentro do seu conteúdo, né? Porque a capa é uma coisa e o conteúdo é outra, né? Então, normalmente, ele vem trazendo um adicional do porquê daquela chamada, daquela capa. E quando a gente fala da capa anual, obviamente que ali existe muita dedicação e trabalho para que isso seja feito da melhor maneira possível. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que a The Economist ela não é só relevante no mundo por conta disso. Tá? É óbvio que existem excelentes editores e redatores na revista, mas ela sempre foi de propriedade da família Rothschild. Né? Então, que é uma dinastia, vamos dizer assim, desde a era antiga até a era contemporânea. Né? Família Rothschild, que sempre muito bem envolvida e relacionada em vários fatos importantes da nossa história. Que, por sinal, soltando uma informação em primeira mão, a família Rothschild vendeu as suas participações na The Economist agora em dezembro de 2025. Então, como será a relevância dessa revista daqui para frente? Qual vai ser o verdadeiro impacto dela? Ou será que só saíram da frente da participação societária, mas nos bastidores vão continuar influenciando da mesma forma como sempre influenciaram, né, vários fatos no mundo? Então, esse é um tema importante. Eu observei que praticamente ninguém acabou dando muita atenção em relação a isso, mas sim, tá? A partir do momento que eles deixam de ser sócios, né, da revista, eu acho que isso aí deve criar alguma mudança significativa, pelo menos no médio prazo. Tá? Agora, chega de conversa. Primeiro, agradecer a todos vocês que estão assistindo aí. Então, seja bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo também no gravado. Tá? E vamos falar de geopolítica, vamos falar de análise, de simbologia, o que eu estou enxergando nessa capa da revista, que é tão importante eu estar mencionando aqui para vocês, que sim, se 2025 foi um ano pesado, 2026 vai complementar. 2026, pela astrologia, ano de Marte. E em ano de Marte, a gente não poderia de falar que essa capa já traz aí muita simbologia, né? Então, em ano de Marte, o que a gente consegue observar? Se a gente for olhar para ela com bastante propriedade, a gente já enxerga vários elementos bélicos, né? Vários elementos que mostram que 2025 foi só o restart, né? A destruição para a renovação. Não à toa que aquela capa levou o nosso elemento adotado aí na comunidade de Saturno. Né? Já explicamos lá dentro da Outsiders o porquê Saturno é tão importante, pelas sociedades secretas, pelo culto a Saturno, e a elite, sim, ela respeita muito isso. Não foi casualidade que a revista mais importante de geopolítica e macroeconomia do mundo começou a sua capa com Saturno lá no topo, né? E tem gente que ainda duvida disso, né? Fazer o quê? Tá? Então vamos lá. A gente olhando, eu vou estar olhando aqui para o lado, porque eu estou com duas telas, acho que fica melhor para vocês poderem observar e eu analisar, tá bom? Então, quando a gente olha para a revista The World Ahead 2026, a gente já percebe algumas coisas interessantes, né?
a gente já percebe que todos os elementos da revista, eles foram feitos nessa capa com as cores azuis e as cores vermelhas. Tá? Lembrando que existe muita simbologia nessas duas cores, tá certo? Então a gente pode primeiro associar ao campo político, onde nós sabemos que o vermelho é uma cor mais associada à ideologia da esquerda e o azul mais associado à ideologia da direita. Não por coincidência, tá? Não é coincidência, você percebe que são as cores dos partidos também nos Estados Unidos, tá? Eles adotam isso aí, inclusive nas suas gravatas. Então, sim, essa representatividade, ela já influencia muita coisa, tá? Porque não fica somente nisso. Quando a gente olha para essa questão do vermelho, a gente pode entender que existe simbologia nessas cores, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, os elementos vermelhos, eu posso falar para vocês que é uma coisa mais de alarme, urgência, enfermidade, né? Os elementos azuis, a gente pode colocar sempre no campo da ordem, da tecnologia, do controle, tá? Então, sim, quando a gente olha para a capa e a gente vê essas cores, nós entendemos que existe uma informação aí. E talvez um mundo cada vez mais controlado, tá? Esse é um ponto bem interessante para poder falar para vocês. Eu vou passar para a próxima imagem, que essa fica mais legal, né? Vocês estão vendo aí que tem... Eu fiz ampliei ela um pouquinho, então para a gente poder analisar aí com um pouquinho mais de qualidade, tá? Eu vou jogar ela com um pouquinho de zoom. Tá? Quando a gente olha para essa capa, olhando para uma análise que eu possa falar para vocês assim, a gente vai encontrar vários elementos nela. Tá? Então, é uma análise que ela vai desde a parte da tecnologia e do controle social. Tá? A gente pode falar da geopolítica completamente polarizada entre dois eixos. Né? Nós temos eventos marcantes, porque temos também aí os 250 anos, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que pode representar esses 250 anos. Será que é somente a independência dos Estados Unidos? Vamos descobrir, né? Tá? Aí temos os eventos também na macroeconomia, se a gente for olhar, assim, todas essas simbologias que temos aí, desde gráficos, desde notas de dólar, né, moeda, então, cara, tem muita coisa, né, a gente tá falando aí de uma capa que está trazendo vários elementos e a gente vai tentar conectar tudo isso aí, né, existe aí um navio cargueiro, né, com canhões, então eu acho que isso pode significar muita coisa e eu vou passar ponto a ponto para vocês. Né? Então, temos aí desde o crescimento que pode ser não muito animador, né, da economia como um todo. Né? Nós temos aí, obviamente, que vários elementos centrais de tecnologia, né, e muita coisa vindo pela frente aí. Vamos tentar falar um pouquinho da agenda. Tá? Então, olhando para quem quer analisar a capa, tá? O que eu posso trazer para vocês aí de informação mais pertinente. Vamos começar falando logo desse punho direito levantado com uma algema. Vamos falar dele, né? Que eu acho que é a peça central. Né? Se na capa passada nós tínhamos alguns elementos e nós tínhamos a imagem do Trump como elemento central, e o formato de um relógio, ou seja, existia ali o direcionamento de uma cronologia de tempo. Essa capa ela já vem diferente. Ela não tem um elemento tão central, ela vem com muita riqueza, de muita informação, vários elementos como protagonistas, isso que é importante, o que mostra que teremos um mundo com muito ruído. Tá? Você não tem alguém conduzindo diretamente, então são vários atores. Talvez, sim, a agenda americana vai ser a mais relevante. Né? Talvez o destaque fique para ela. E justamente por isso, pela agenda, não somente acho que o personagem central do Trump, mas a agenda, nessa capa, os elementos, ela vem um pouco diferente. Então, na anterior, tínhamos um relógio. Nessa, quando a gente olha, não é uma cronologia de relógio, como eu vi muita gente tentando fazer uma avaliação. Vai ser um ano tão conflitante e ruidoso que talvez não exista uma cronologia para isso, tá? De tão intenso que as coisas possam estar acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, várias fraturas e rupturas. Por isso, ela tem o formato de uma bola. Né? Então, quando a gente olha para a capa, a gente vê, né, que nós temos ali um jogador com um uniforme vermelho, que, por coincidências, né, o uniforme vermelho, muita gente falou, Papini, você viu que o Cristiano Ronaldo foi lá receber a chave nos Estados Unidos do Donald Trump? Eu vi. Né? E, para quem não é familiarizado com futebol, né, a seleção de Portugal
tem o costume de jogar de vermelho. Tá? Então, por mais que possa ter essa associação, eu acho que esse jogador dando pontapé nessa bola é o start de que nós teremos um ano ao mesmo tempo intenso, com muitos conflitos, muitos ruídos geopolíticos, macroeconômicos, de costumes sociais, né? Mas ao mesmo tempo, nós vamos ter o quê? A festa do pão e circo. Nós temos dois eventos extremamente importantes esse ano. Um, todo mundo já sabe, que é a Copa do Mundo, mas temos também a Olimpíada de Inverno. Tá? Então, são dois eventos de categoria mundial, aonde todos nós, em algum momento, vamos estar entretidos no mainstream. Tá? E nesse mesmo momento, é muito provável que a elite que controla o mundo, que controla as decisões das agendas geopolíticas da maior parte dessas nações, elas vão estar, talvez, nesse momento, avançando os passos mais importantes, tá? Que é normalmente onde a gente não vai estar prestando atenção. Então, isso me sugere. Tá? Vamos falar do punho direito erguido. Acho que essa parte é muito importante. Tá? Esse punho direito, muita gente falou, olha, isso aqui pode estar associado ao Maduro, né? Aí pegaram uma imagem, eu sei, circulou pela internet, né? A imagem do Maduro levantando o punho. Mas veja, se nós formos pegar imagens de líderes, seja de direita ou seja de esquerda, quase todos eles têm o hábito de levantar um punho, principalmente os de esquerda, tá? Mas o punho cerrado levantado é um simbolismo de força, tá? É um simbolismo de resistência. Então, teoricamente, minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, mas se fosse uma associação ao Maduro, talvez esse punho fosse na cor vermelha, tá certo? Porque ele está muito mais associado à esquerda. Tá? Esse punho é um punho de cor azul, que é mais associado à direita. Tá? E esse punho ele está erguido com uma algema junto a um bolo de 250 anos. Papini, que 250 anos é esse? Bom, em 1776, os Estados Unidos da América, eles conseguiram a sua independência. Tá? Então, colonizadores que vieram do Reino Unido, que chegaram na América, né? Então, fundaram o território americano. Depois de muito conflito, os Estados Unidos, somente em 1776, conseguiu a sua independência. Então, se comemora agora em 2026 a independência dos Estados Unidos, né? Os 250 anos dela. O país que foi marcado na história contemporânea como um mundo livre, aonde as pessoas tinham liberdade, aonde as pessoas podiam viver uma vida com pouca ou mínima intervenção estatal. Esses 250 anos, ele está, parece que, sendo algemado, né? Ou seja, o punho da liberdade, o punho do sentimento livre, na cor azul, estaria sendo algemado. E algemado pelo quê? É o que a gente vai tentar entender nessa análise. Tá? Porque quando a gente parte para este princípio, só para deixar claro que não é somente os 250 anos da independência americana, que se comemora em 2026, mas a transição de uma ordem extremamente importante, uma ordem oculta, como a Ordem Illuminati da Baviera, tá? Que sim, tem muita influência em solo americano, não somente ela, mas principalmente uma outra ordem oculta, que vocês vão perceber que esta sim está no ponto central da imagem, mas não vai ser agora que a gente vai ver isso, vai ser depois. Tá? Então, voltando para o raciocínio, quando a gente olha para esse punho cerrado, veja, a partir de que momento, se hoje a gente está vendo movimentos de direita emergindo em quase todo o canto do mundo, né? Nós temos na Argentina, nós temos em vários países da Europa, o próprio Trump nos Estados Unidos, tá? Então, se a direita, né, se a ideologia política da direita está emergindo pelo mundo, por que talvez o punho de cor azul, que representa a direita, ou a liberdade, estaria algemado? Será que existe uma associação entre o objetivo lá atrás de você libertar os Estados Unidos, ter uma independência e ser um país onde as pessoas pudessem ser livres, com menos intervenção estatal, e hoje a mensagem que a capa diz é: vocês podem até pensar que são livres, mas nós iremos controlar vocês. E por que isso? Por que eu digo isso? Porque quando eu olho para a capa, eu vejo várias associações a controle.
sim, o cerceamento do indivíduo. Através do quê? Da tecnologia, através do algoritmo, através do controle das máquinas, através do controle do Estado pela eficiência. Sim, então quando a gente olha para essa capa, tem coisas interessantes que a gente pode olhar e tentar deduzir dela, né? Que eu acho que são pontos importantes para poder falar para vocês, tá? Então, quando a gente olha para elementos de tecnologia, eu vejo muito controle social, né? Se vocês observarem, a capa ela está repleta de símbolos, cara, como seringas, pílulas, cabos, satélite, né? Que a gente pode interpretar como um controle sobre a nossa vida biológica mesmo, e um controle sobre vigilância global, tá? Então, é uma espécie, vamos colocar assim, tá? Um panóptico global, assim, né? Então, existe um controle sobre todas as esferas da sociedade. Nós podemos estar nos sentindo livre, mas será que estamos? Será que tudo que estamos consumindo pelo algoritmo, tudo que está sendo influenciado, todas as operações psicológicas que estão sendo feitas através de agências governamentais, risco de guerra, risco de catástrofe, agora se fala em operação psicológica de OVNI, né, as famosas PSYOPs, né? O governo americano agora não para de falar a respeito de OVNIs. Então, quer dizer, eles vão continuar nos controlando mesmo que eles nos passem essa falsa sensação de liberdade, tá? Então, se vocês observarem na imagem central, nós temos um cérebro conectado a fios, né, que estão num joystick. E isso daí pode, para mim, assim, pelo menos para mim, tá? Pode simbolizar que, quando eu olho para essa imagem, eu vejo a regulação do próprio pensamento, cara, sabe? Isso me sugere que em 2026 nós teremos a colonização da consciência, que é muito sério, é muito grave, né? A submissão da sociedade através da eficiência da medicina e da tecnologia, né? Isso aí, para mim, vai se tornar tema central esse ano, ao ponto de que personalidades como o Elon Musk ou o próprio Peter Thiel, da Palantir, que eram ex-sócios na PayPal, tá? Eles defendem o movimento da eficiência pelo algoritmo, que é o que nós chamamos de The Dark Enlightenment, né? Que seria o iluminismo das sombras. Tem um nome pesado, né? Mas o que eles argumentam com isso? Tá? Que essa velha política que nós conhecemos, esse mundo bipolarizado entre direita e esquerda, né? Esse teatro, que no fundo é um teatro, um grande teatro, né? São dois lados da mesma moeda, que é o controle do sistema estatal, né? Por nuances diferentes, gestões diferentes, é como se fosse um verdadeiro tobogã, né? Nós temos, assim, ondas entre uma ideologia e a outra, mas se nós analisarmos e olharmos para trás, cada vez mais nós estamos sendo controlados. E agora, com o algoritmo, com a eficiência da inteligência artificial, eu acho cada vez mais. Então, quando eu olho para isso, sim, cara, me parece a colonização do pensamento. Como eu costumo dizer, o sequestro do capital intelectual por completo, onde pessoas cada vez mais em suas bolhas, tá, vão ficar suprimidas a... como é que eu posso trazer para vocês, resumir da melhor maneira possível? Eu acho que, sim, são operações psicológicas, né, que vão sempre trabalhar para que nós andemos ali, sabe? Com programações preditivas do mainstream, com programações preditivas das redes sociais, sabe? Com programações preditivas de tudo que a gente consome, tá? Então, quando eu olho para isso, para esses elementos, extremamente vários elementos tecnológicos, e temos um cérebro conectado a um joystick, e note que o joystick ele está com as duas cores, né? Nós temos o joystick de cor azul, mas os botões são vermelhos, tá? Então, pô, Papini, tu tá viajando demais, né? Será? Reflita sobre a nossa vida como um todo. Será que tudo que nós vivemos até hoje, se observarmos, não foi altamente manipulado por líderes de ambos os lados, que só mudam de partidos, né? De acordo com a conveniência e com a narrativa? Então, todos os líderes políticos que nós temos nessa revista, que eu vou citar agora, para mim são grandes fantoches, tá? Esse é o ponto, são puppets do sistema, como eu gosto de falar, tá? Quando vocês observam aqui, e isso é um ponto importante, nós temos de um lado o Donald Trump, né? Nós temos o Trump, mas a direita de quem está assistindo o vídeo,
Ao lado dele, nós temos o Modi, da Índia. Mais acima, nós temos o Zelensky. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar aí para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho na tela. Tá? Mas o que nós temos aí, nesse momento, são isso. Tá? Nós temos de um lado o Donald Trump, o Modi e o Zelensky. E do outro lado, tá? Quando a gente olha para o outro canto da tela, nós temos o Xi Jinping, o Vladimir Putin e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pois é. Tanto país importante no mundo, você viu quem que a capa está apontando como os principais players desse ano de fratura, vamos dizer assim. E o que que isso representa, na minha opinião? Sabe? São eixos, dois grandes centros gravitacionais que vão ocorrer hoje no mundo. Então, nós temos, de um lado, o Trump, com a agenda doutrina Monroe 2.0, que, por sinal, eu falei em janeiro lá no meu Twitter. Tá? Na posse dele, eu já falei que era essa doutrina, era essa agenda, e agora, quase um ano depois, o mainstream passou a falar para todos vocês. Tá? Mas está lá, né? Quem me segue no Twitter já sabe disso, há pelo menos um ano, de que vinha, sim, com uma agenda America First, First, First. Tá? Essa vai ser a agenda americana. E aí nós temos, do outro lado, né, talvez o trio que esteja mais associado em termos de importância global do eixo mais autoritário. Né? Então nós temos a China, que é quem conduz isso, né, a grande expansionista e estrategista que é, sim, o grande rival dos Estados Unidos. Nós temos ali a Rússia, que é um player extremamente importante, é um player muito importante na questão de ser um pêndulo entre os dois centros gravitacionais que hoje são no mundo, Estados Unidos e China. Então nós temos ali o Putin, que é, sim, um grande estrategista, e nós temos o Lula, representando o Brasil. E aí, em que passo se encontra o Brasil? Um país que, por representação militar, não faz praticamente efeito, mas sim uma potência energética, sim uma potência de commodities, sim uma potência minérios, uma potência de recursos naturais. Então, quer dizer, nós temos o Brasil em uma reconfiguração dessa geopolítica, onde eu costumo chamar de neoimperialismo 2.0 também, ou seja, aquela geopolítica que nós conhecíamos até 20, 30 anos atrás, as balizas, né, os acordos e direitos internacionais que foram pré-estabelecidos, vamos dizer assim, depois da Segunda Guerra Mundial, eles praticamente foram todos rasgados. Então, nós passamos por um momento de, sim, um neoimperialismo. É um expansionismo de forma híbrida. Né? Então, a China vinha fazendo, a Rússia vinha fazendo, os Estados Unidos fez durante muito tempo o seu soft power, né? Ou seja, através do seu mainstream, através da sua moeda, que é a unidade de conta, que é o dólar, né? Do sistema SWIFT e de toda a influência, né, geográfica que eu acho que os Estados Unidos pode impor no mundo, mas a partir de 2026 se torna uma coisa mais acirrada. Tá? Então se torna uma agenda muito mais intensa de ambas as partes. E quando eu olho para isso, todos esses elementos que nós temos na imagem, todos eles, tá, de forma categórica aqui, eu já falo para vocês que são vários, né? Nós temos tanques em vermelho, nós temos foguetes, nós temos mísseis, nós temos seringas, né? Nós temos uma infinidade de elementos, cápsulas de todos os cantos da revista. Então, esses são temas que são mais sensíveis, tá? Essa questão das seringas e das cápsulas, que sim, elas estão associadas a muita coisa que eu gostaria de falar, não vou poder falar, mas vou me limitar a dizer dois pontos, tá bom? Existe talvez a possibilidade de, em 2026, surgir mais uma crise sanitária, talvez algum novo vírus, tá? E lembrando que essas seringas já estavam sendo exemplificadas por simbologia na capa de 2025, mas agora sucessivas cápsulas, né? E essas cápsulas, elas podem representar várias coisas, né? Pode ser a respeito dos medicamentos de emagrecimento, dos quais eu também prefiro não falar os nomes aqui, né? Na comunidade a gente vai falar de tudo isso aí, né? Na comunidade é sempre um papo de quase 2 horas, às vezes até mais, tá? Então, sim, na Outsiders eu vou explicar cada ponto, já fiz uma análise, pontuei ela inteira, e eu vou conseguir aprofundar com coisas que, infelizmente, aqui eu não consigo falar. Então, de forma mais superficial,
essas seringas e essas cápsulas, elas me criam preocupação porque elas podem estar apontando para as Big Pharmas, e nós sabemos que as Big Pharmas também são parte dos instrumentos da elite de controle social, tá? Então, isso me preocupa, são muitas cápsulas pela capa inteira, né? E seringas também. Nós vemos, então, tanques, foguetes, mísseis, seringas, cápsulas, né? Os foguetes e os mísseis, eu acho que é chover no molhado. Se pegarmos desde a guerra da Ucrânia, que não se resolveu, que parece que se estabeleceu em pontos de interesse para a Europa, para a Rússia e para os próprios americanos, e a única vítima ali é a Ucrânia, né? Ou melhor, o povo ucraniano, parece que neste momento, enquanto eu estou gravando, nós podemos estar também correndo o risco de se iniciar mais um conflito no Oriente Médio, entre Estados Unidos, com a sua aliança de Israel e do Reino Unido, que sim, prestam apoio, mas contra o Irã, né, que parece mais isolado. E isso é um conflito que pode sim desencadear uma instabilidade muito grande na macroeconomia, porque o Irã, como muita gente sabe, além de ser um importante produtor de petróleo, não é o mais relevante, não é o mais significante, mas sim, ele exporta muito petróleo para a China, só que aonde o Irã está geolocalizado, também existem os outros países produtores de petróleo, os países árabes, tá? E o Estreito de Hormuz, aonde escoa, em média, entre 20% a 30% de toda a produção de petróleo e gás natural do planeta, tá? Essa quantidade, ela oscila porque depende também da OPEP fechar a torneirinha, abrir a torneirinha, então tem tudo isso aí, né, da produção de petróleo. Às vezes eles aumentam, às vezes eles diminuem. Mas, sim, se esse conflito escalar, existe ruídos que vão impactar, existe a possibilidade de risco de fechar o Estreito de Hormuz, o que poderia impactar demais na questão do petróleo, tá? Tem gente que diz que pode não acontecer, os Estados Unidos não deixaria acontecer, mas não é simples assim. Então, além de mexer com a cotação do petróleo e do gás, acaba mexendo com uma tese de energia que, novamente, lá na comunidade na Outsiders, a gente já tem definido há bastante tempo que essa tese de energia para 2026 é muito forte. Então, se uma matéria-prima, um recurso energético, que no caso estamos falando de combustível fóssil, petróleo e gás, passa a sofrer gargalo produtivo ou de escoamento, isso deve impactar toda a cadeia. E, veja, estamos na era da eficiência, na era do algoritmo, na era da inteligência artificial. Então, quando a gente olha para isso, pensa o quanto a teoria dos jogos hoje pode estar focada na IA. Né? Por quê na inteligência artificial? Porque ela é a grande tecnologia, né? A corrida é pela singularidade dela, e quem conseguir essa eficiência, muito provavelmente se destaca e sai em larga vantagem, no caso dos Estados Unidos, para perpetuar a hegemonia que eles têm no mundo, no caso da China, principalmente, para se tornar a nova hegemonia, o grande adversário, né, geopolítico que existe. Então, quando a gente olha para um conflito que pode acontecer no Oriente Médio, olha quantos impactos acontecem. Né? Lembrando que estou falando só do campo energético, mas fechando o Estreito de Hormuz ia disparar o frete marítimo, né? Ali é uma rota intensa, uma das maiores rotas do planeta de navio. Então, quer dizer, isso pode impactar a macroeconomia como um todo. E quando a gente fala de impactos na macroeconomia, a gente não pode deixar de lembrar que os mercados, mercado de ações, os mercados voláteis, mercado cripto, o qual nós nos conectamos muito, né? A maior parte das pessoas que me assistem, eu sei que estão dentro do mercado cripto. Então, a gente olha já na parte central, né? E nós temos ali o quê? Nós temos duas espadas, né? Que separam os dois lados desses líderes políticos, por exemplo. Nós temos, né, essa divisão muito clara entre o Trump, o Modi um pouquinho atrás, e nós temos uma mulher loira ali, né? O cabelo, insinuando que seria uma pessoa de cabelo claro, que pode ser, sim, a Meloni da Itália, né? Então, assim, é o que aparenta, né? São desenhos, então a gente cravar que a pessoa é muito difícil, mas pela aparência parece ser ela, tá? E do outro lado nós temos o Xi Jinping, o Putin e o Lula, como eu já falei, né? E nós temos duas espadas, né? Duelando. Notem que pelos cabos dessas espadas nós temos duas constituições, uma espada de característica oriental e uma espada de característica ocidental. Tá? Isso é um detalhe que passou também despercebido por muita gente. E atrás dessas duas espadas, notem moedas. Nós temos moedas e notem que nós temos
papéis, vários papéis nessa parte central, e nós temos um gráfico que ele não mostra nem sendo para baixo e nem sendo para cima. Ou seja, não é um gráfico que é bearish, nem é um gráfico bullish, mas mostra um gráfico cheio de ruídos, né? Ruídos para baixo e ruídos para cima, o que talvez sinalize que sim, teremos muita volatilidade nos mercados por conta de todo esse ruído e toda essa tensão na geopolítica e na macroeconomia. Um detalhe me chama a atenção: a cor do gráfico como um todo ela é vermelha, tá? O que para mim poderia sinalizar que sim, em 2026 poderia se apresentar com mais propriedade um ano de bear market em todos os mercados. E por que isso? Porque sim, o mercado cripto já está numa zona, parece que um pouco mais clara, e sim, cripto eu sempre defendi que costuma antecipar, né? Costuma antecipar o sentimento, a tendência, mas ao mesmo tempo, todas essas mudanças que eu estou falando devem e podem impactar muito o mercado americano. E esses papéis que eu vejo pela capa, que muita gente perguntou, muita gente achou que eram notas de dinheiro, eu não acho que seja nota de dinheiro. Eu acho que esses papéis têm a representatividade de treasuries, títulos, né? Títulos do governo. Então, quando a gente tem aí uma representação, eu acho que se encaixa muito no papel da dívida. Porque se fosse dinheiro, talvez estivesse com uma característica um pouco diferente, mas não, parece apenas papel, tá? E nós vemos essa imagem, nós temos cifrões em vermelho, cifrões rachados também nela, tá? Então, quando vocês observam na parte inferior ali da capa, vocês percebem um cifrão em vermelho, né? Então, nós temos vários símbolos que, para mim, nessa parte que associa ao campo financeiro, ela não é positiva. Eu vejo um ano volátil, eu vejo um ano com muitos ruídos e, ao mesmo tempo, uma definição de tendência, ou talvez uma confirmação de uma reversão de tendência nos mercados, tá? Muito provavelmente, talvez a gente tenha um tensionamento maior, né, no mercado financeiro ao passar dos meses por conta de várias simbologias que a gente vê aqui, né? Nós temos um navio cargueiro que está com canhões, o que para mim intensifica a Trade War 2.0 de uma forma muito mais intensa, né? Nós temos, ao mesmo tempo, vários satélites, que eu já falei lá no início, que poderia estar, sim, associado ao controle social, ao algoritmo, mas, ao mesmo tempo, esses satélites, eles também representam essa Trade War, né, a busca pela informação entre as superpotências, né? Então a gente vê que o campo da eficiência do algoritmo parece que vai ser a grande corrida, são vários robôs entregando encomendas, a gente já viu isso nesse ano de 2025, a China, né, a sua produção em larga escala, né, eu posso chamar de sentinelas, né, quem assistia a X-Men no passado, né, tô ficando velho, tá, galera, mas quem assistia a X-Men no passado vai lembrar do que eram, né, as sentinelas. Então, quando eu vejo esses robôs, né, cara, eu lembro muito de viagem da minha cabeça, vocês sabem que eu escuto essas vozes, né? Mas eu lembro muito de Skynet, né, do Exterminador do Futuro, mas eu lembro muito também das sentinelas, cara, dos X-Men, né? Então, não sei quem assistia o desenho ou quem lia os quadrinhos, né, principalmente. Então, sim, cara, eu vejo muito robô, muita influência da inteligência artificial, né? Eu vejo imagens que são, né, meio que direcionais, eu acho que é a palavra, a respeito do Ártico, né? Então nós temos algumas questões, esse gelo ali, né, o gelo derretendo, para mim isso está mais bem ali embaixo, né, na parte inferior do lado direito, onde vocês veem, né, tem dois bonecos, meio que representando lutadores de boxe, né, que ali é a referência das Olimpíadas de Inverno, mas ao lado você tem gelo derretendo, né, em outros pontos da capa também. Então me sugere também a disputa, a corrida pelo Ártico, e a gente já sabe, né, chovendo molhado, a pretensão dos Estados Unidos em ter o controle sobre a Groenlândia. Sim, a Groenlândia, ela é rica em recursos naturais, em minérios, terras raras, mas o Ártico como um todo é rico em terras raras, rico em petróleo e gás, e existe uma grande disputa em larga escala ali também, porque a Rússia detém a principal tecnologia, né, de conseguir explorar o Ártico, e os Estados Unidos têm essa consciência, sabe que a Rússia e a China começam a ampliar a sua presença no Ártico.
Então, sim, esse gelo derretendo poderia remeter a questões climáticas. Eu acho que em operações psicológicas, sim, é uma agenda que a gente sabe que ela força ao controle social. Mas também, para mim, quer dizer muito em relação à agenda geopolítica de tudo que está sendo feito por essas três principais potências, né, Estados Unidos, China e a Rússia. Eu acho que são os três grandes players, né, desse ano, cada um com o seu objetivo, sempre disputando, mas ora se aliando e deixando os seus satélites como mercadorias de negociação. Tá? No ano passado aconteceu com a Síria, né, onde tinha a proteção da Rússia, e depois de um grande leilão, que eu posso dizer que foi entre russos, turcos, israelenses, americanos, né, e até sauditas, a Síria foi entregue, tá? Os russos saíram fora de lá, deram cobertura para o Assad, né, pediu exílio lá na Rússia, e a Síria ficou sob o controle de um braço extremista do antigo ISIS, que os Estados Unidos tanto combateram. Mas isso importa? Não importa, porque hoje russos, turcos, israelenses e americanos extraem petróleo da Síria. Tá? Parece que as bolas da vez, tá? Fazendo até uma analogia ao ano de Copa, podem estar nos países da América do Sul, como Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil, no Oriente Médio, mais precisamente o Irã, tá? E ali na região central da Europa, a gente já sabe, a Ucrânia, e talvez um alerta para Taiwan, porque a partir do momento que a Rússia começou a colocar as mãos na Ucrânia, os Estados Unidos, com a sua doutrina Monroe, né, que era Monroe, mas agora é do Donald Trump, a Monroe, né, 2.0, começa a deixar claro que a Latam como um todo é o seu quintal e está estendendo sim a sua zona de influência. Basta ver o que aconteceu na Venezuela, basta ver o que aconteceu nas relações comerciais com o Panamá e com a influência da China no canal do Panamá. Então, sim, o que faltaria, né? Nós temos a Rússia com a Ucrânia, ou a parte de Donbas da Ucrânia. Nós temos ali os Estados Unidos, com a Latam, e expandindo a sua zona de influência para o Irã, que é uma agenda sionista de Israel. Tá? É outro ponto sensível que, infelizmente, eu não posso aprofundar aqui. Nós temos a China olhando para todo esse cenário e pensando, eu acho que está chegando a minha vez. Tá? Então, se eu tivesse que apontar para vocês, eu não sei se acontece agora em 2026, mas eu acredito que sim, acontece durante a gestão do Donald Trump. Eu acho que a China, ela invade Taiwan. Tá? Acho que a China tem grande chance de invadir Taiwan. E isso, para mim, seria mais para se estabelecer a nova ordem geopolítica global do que necessariamente ir para um conflito mundial. Tá? A história mostra que quando as balizas são rasgadas, quando os direitos internacionais pré-estabelecidos, os acordos estabelecidos são rasgados pela ordem da força e da imposição, de tempos em tempos a história do homem mostra que os impérios fazem isso, existe um momento onde as novas regras tentam ser estabelecidas. E essas novas regras, elas são feitas na base da força. Então, russos começaram fazendo. Americanos sempre fizeram, mas agora numa versão o Império contra-ataca, né? Somos a hegemonia e não vamos deixar ninguém nos opor, né? Então, quer dizer, e a China? Ela vai ficar só assistindo? Tá? Então, para mim, ainda na gestão do Trump, que sim, ele está mais interessado em olhar os interesses, né, da América, ficou meio redundante, né? Interessado nos interesses, mas sim, eu penso que a China tem grande chance de ainda entre 2026 até 2028 iniciar o processo de invasão de Taiwan. Tá? Muita gente vai falar os americanos não vão deixar, os americanos vão tentar impedir, mas será? Eu acho que hoje o mundo está caminhando para uma configuração onde a grande negociação nós continuaremos disputando e pelas novas regras, pela base da força, nós vamos expandir um pouco mais a nossa zona de influência. É isso, ou talvez um conflito muito maior. Então, eu acho que toda essa capa, dentro do que eu poderia trazer para vocês, em termos de operação psicológica, simbologia do que ela entrega, tem muito mais coisa, tá? Os símbolos dos balões,
que sim, eu ia aprofundar também para outro tema que é um pouco sensível. Tem muita coisa que eu gostaria ainda de estar trazendo no vídeo aqui aberto no YouTube, mas para quem já me acompanha, tá lá na comunidade na Outsiders, até no X, eu acho que eu posso depois fazer aí os créditos de algumas coisas que eu não posso falar aqui, mas esses temas mais sensíveis, realmente, eu não vou conseguir aprofundar. Mas o que ela me sugere como capa é isso, tá? Olhando para todos esses cenários, é onde eu vejo aí com mais probabilidade dessas simbologias, né? Então, né, a gente pode trazer aí para uma parte final dessa análise, que eu vejo, por exemplo, a divisão do globo como um todo, né? Eu espero que os contornos que a geopolítica está trazendo agora, no século XXI, vão se tornar mais claros a partir desse ano, tá? Então, quando eu olho assim para a expressão do que a capa me passa, fica nítido, né, que a gente tem um trumpismo transacional, então vai existir aí uma zona de influência sobre isso, né? Então, muito intervencionismo de várias nações, e quem acaba sofrendo isso é o cidadão, né? Somos nós, o indivíduo, porque é o que eu prego sempre, né? Ideologia é uma merda. O indivíduo ele precisa entender que existe um grande adversário, esse adversário é o sistema, é o Estado, né? Enquanto a gente se mutila, enquanto nós ficamos nos matando na tese, né, dentro de um barril de ratos, eles continuam nos controlando, tá? E a geopolítica ela é fundamental para isso, porque a geopolítica ela é moldada pelo poder oculto. Quase todos esses líderes que vocês estão vendo como protagonista, eles são puppets, são marionetes, sim, do poder oculto, né? Como foi na apresentação do vídeo, né, que a gente fez o vídeo. Quem realmente detém o poder fica nos bastidores. Então, os políticos são eleitos por financiamentos, tá, de lobbies corporativos, de famílias que vêm de verdadeiras dinastias do mundo, seja do setor bancário, seja do setor das big pharmas, das commodities, tá? Então, veja, eles são representantes, tá? E o que a capa me traduz hoje, quando eu olho para uma capa que nem essa, eu vejo um mundo com muito conflito, tá? É um conflito na América, tá? Inclusive, isso pode escalar, sim, na América Latina. Nós temos aí já o exemplo da Venezuela. Eu vejo que a Ucrânia não irá cessar, como a gente imaginava, até imaginava que em 2025 poderia arrefecer o conflito, mas não, ele continua existindo de forma consistente. E nós temos aí, para mim, a grande preocupação, que é o Oriente Médio, mas também a questão de Taiwan. Tá? Então, a capa ela traz muito conflito, traz muita arma, muito míssil, né? Realmente muita simbologia de guerra. E lembrando, nós estamos no ano de Marte, né? Então, para quem gosta e respeita a astrologia, Marte é o deus da guerra. Para quem não gosta, não respeita a astrologia, vozes da minha cabeça, não liga porque esse maluco está falando, tá? E eu vejo elementos interessantes, né? Como é que eu posso falar para vocês assim, para fechar aí, talvez a parte mais macroeconômica, eu vejo um crescimento medíocre, tá? Eu acho que a gente, em termos de economia dos países, de forma geral, tá? Não estou falando de um país ou outro, eu acho que sim, o crescimento global vai ser medíocre, perto da expectativa. Eu vejo inflação persistente em alguns países do mundo, né? O Japão é um deles, os Estados Unidos também, tá? Então, esses dados de inflação são sempre maquiados, eu não confio nesses dados. Eu confio sim no poder de compra da moeda, e a partir do momento que a tua moeda não consegue comprar a mesma quantidade de alimentos ou contratar produtos, bens e serviços como 2, 3 anos, fica nítido que a inflação ela é silenciosa e que os indicadores são altamente manipuláveis, tá? Então, eu vejo a tecnologia como um negócio central, né? Olhando para a capa, eu observo que sim, né? A gente tem aí a grande corrida tecnológica com o propósito de ser a inteligência artificial, né? A automação, a transformação da indústria como um todo, né? Então, a corrida é por isso, né? Então, tem tudo isso aí. E eu vejo também nessa capa, pelas divisões, né? Perceba como existe protagonismo na capa de líderes, mas líderes europeus do Ocidente são ausentes nessa capa, tá? E não à toa, que bom que eu fiz agora o conteúdo em janeiro, mas observem que, de repente, a Europa faz acordos importantíssimos com blocos que ela não se comunicava, tá? Anteriormente. Então, faz um acordo, uma relação comercial com a Índia,
extremamente importante, e faz um acordo comercial com o Mercosul. Não quer dizer que eles estão sendo bonzinhos, quer dizer que eles estão um pouco desesperados, porque a agenda russa, a agenda chinesa, a agenda israelense e a agenda americana, cada um ao seu modo por um propósito, coloca a União Europeia numa situação desconfortável. Tá? A agenda israelense é uma agenda que busca a grande Israel no Oriente Médio. Então, nós temos ali uma agenda que pode intensificar conflitos que, através, por exemplo, dos Estados Unidos, com a agenda de controle de expansão, tá? Ali, a zona de controle do Oriente Médio. Então, quer dizer, mais países do Oriente Médio podem ter uma migração, né? E aí a Europa pode ter um aumento dos seus imigrantes. Nós temos a agenda expansionista da Rússia, da sua zona de controle, né? No leste europeu. Nós temos a agenda chinesa, que busca tornar a Europa dependente dos seus produtos. Então, quando a gente começa a olhar para todas as pontas, e nós temos os Estados Unidos, né, que sempre usou a Europa como boi de piranha. Eu sempre brinco e falo que a OTAN não foi feita para proteger a Europa. A OTAN foi sugerida para que os Estados Unidos pudessem controlar a Europa. Basta vocês verem os números de onde os Estados Unidos possuem bases, armamentos e soldados dentro do continente europeu. Então, quer dizer, olhando para tudo isso, para toda essa guerra comercial, a Europa foi obrigada a se ver, né, em uma situação complicada. Então, sim, a ausência de líderes do Ocidente europeu me coloca aí um ponto de dúvida, né, o quanto talvez essa agenda seja perigosa para a Europa. Né? A gente tem uma mulher ali que parece ser a primeira-ministra da Itália, mas, né, não temos essa certeza. Então, é isso, pessoal. Eu acho que é uma agenda complicada. Acho que 2026 é um ano extremamente turbulento. Eu não tenho, talvez, mais elementos para poder trazer para vocês aqui. Né? Agora, eu queria finalizar com o lado oculto, né? Com o lado do misticismo das ordens secretas, das elites, e mostrar para vocês que sempre quando a gente vai fazer uma análise de algo, a gente tem que ir com muita atenção para tentar entender o quanto eles, sem aparecer, controlam, programam a nossa vida. Uma simples réplica dividida pela capa trouxe naquelas espadas a associação do símbolo da maior ordem de sociedade secreta e de zona de influência que existe no mundo. E sim, com muitas conexões com a origem da família Rothschild. Tá? Para quem não sabe, a família Rothschild, dito pelo próprio Jacob Rothschild, tá? Isso tem vídeo, fundou o Estado de Israel. Tá? E a família Rothschild, ela cultua, desde a sua origem da sua dinastia, algumas questões dentro do simbolismo, que também é cultuado pela ordem mais relevante, mais influente que existe em todo o mundo, principalmente no Ocidente, com largas conexões da sua fundação no Reino Unido, em 1776, né? No Reino Unido, mas com a sua ligação das suas origens desde o povo da antiga Babilônia e de Israel. Tá? Então, nós temos ali a simbologia máxima, né, que lembra muito bem o esquadro e o compasso, de uma ordem que levou os obeliscos para Roma e de Roma levou os obeliscos para Washington. Tá? Então, quando vocês acham que é mera coincidência e que não existe simbologia oculta na comunicação de uma revista, essa é a prova que vocês têm que prestar um pouco mais de atenção. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse conteúdo, eu vou falar para vocês, aproveitem, dá aquela força, segue Outsider Papini lá no Twitter, no X, né? Então, vai lá. Meu perfil é fechado, mas é só você pedir para adicionar lá, tá? Então, dá uma força para o meu trabalho lá no X. E se você curtiu esse conteúdo e quer que eu produza mais conteúdos aqui no X e no YouTube, cara,
dá a forcinha, ó. QR Code está em cima. Faça sua colaboração e pague as Heinekens do Papini. O Papini poder alongar e falar esses devaneios para vocês aqui, ó. Sempre num vídeo, um conteúdo interessante que vão ser mais impulsionados agora no ano de 2026. Existe um projeto bem bacana, quem está criando lá pela Outsiders, tá? E aproveita e faça o convite para vocês. Para quem não conhece a comunidade da Outsiders, ela não é a comunidade do Papini, tá? Ela é a comunidade que o Papini fundou, mas que hoje também tem conteúdo de muita gente relevante, tá? É a comunidade que vai além da Web3. Comunidade que, se você está interessado em conhecer mercado cripto, mas está interessado em entender sobre geopolítica, macroeconomia, ocultismo e várias outras ciências, inteligência artificial, segurança Web3, astrologia financeira, mercado americano, cara, tem muita gente braba lá na comunidade. Então, se você assistiu esse conteúdo até aqui, eu faço um convite, me segue lá no X e aproveita e vá conhecer a Outsiders. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Era isso, o vídeo esperado. Fiz ele caprichado, quase 1 hora de conteúdo aqui para vocês. E, detalhe, nós vamos aprofundar isso lá na comunidade. Tem muita coisa aqui que, se eu falasse, YouTube ia me dar shadowban, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso, tá? E como eu costumo dizer, lá na comunidade, seguimos. Valeu!